Olá, queridos despertos, sejam bem-vindos aqui à nossa Pocket Terapia. E o nosso objetivo na segunda-feira é que a gente traga uma reflexão, um desafio, uma ferramenta para ser aplicada aí durante toda a semana. Como eu prometi na Pocket que a gente fez semana passada ao vivo, eu vou destrinchar hoje o primeiro e o segundo compromissos. Eu estou com o livro aqui na minha mão, tá bom? E eu tenho algumas passagens mesmo que eu gostaria de comentar com vocês, porque apesar de ser um livrinho bem fininho e da nossa leitura ter sido rápida lá no Conhecer e Despertar leituras lá do Telegram, né? Apesar da leitura ter sido rápida, é um livro extremamente profundo e extremamente essencial para o nosso processo de despertar. A gente falou na Pocket da semana passada sobre a domesticação, o sonho do planeta, quando Dom Miguel Ruiz coloca que todos nós vivemos um sonho porque existe uma névoa que nos permite, que não nos permite enxergar o outro como ele é de fato. E nem nos enxergar, né? Porque quando nós olhamos no espelho, por exemplo, essa névoa está ali no meio do caminho. E o que ele chama desse sonho é o sonho do planeta, né? O sistema de crenças, que ele chama, o livro da lei, que está gravado no coração e na mente de todos nós, com as regras da coletividade, com as normas da escola, da família, dos cuidadores principais, né? Da religião, da mídia, de todas as culturas, de um modo geral. E que nós fizemos disso compromissos dentro de nós mesmos, né? Quando alguém te fala assim, lá na sua infância você não vai dar em nada, e você é só uma criança que acredita no que os adultos falam, você acredita nisso. E aí você assume um compromisso consigo mesmo de tornar isso verdade. E aí tudo que você vai fazendo na sua vida é para que isso se valide, para que isso continue sendo verdade. Por isso, o livro Os 4 Compromissos traz novos compromissos e novos acordos para a gente tratar com a gente mesmo, para a gente abrir mão desses outros antigos que não são verdade. São pensamentos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos parentes, do padre, do pastor, da sua religião, são compromissos dos seus professores, são pensamentos deles, não são seus, não precisam ser levados adiante. E aí, então, no segundo capítulo, que foi onde a gente parou, seja impecável com a sua palavra, é o primeiro compromisso, né? Seja impecável com a sua palavra. E aí eu vou comentando com vocês algumas passagens que eu sublinhei aqui, que eu acho que a gente não poderia deixar de apontar, tá bom? Por que ser impecável com a palavra? Por que a palavra, né? Por que seja impecável com o seu andar, sei lá. Seja impecável com a sua palavra, por quê? Porque ela é o poder que você tem de criar. O dom que vem diretamente de Deus. No início havia o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Através da palavra você expressa o seu poder criativo, é por meio dela que você manifesta tudo. Então, por isso, ser impecável com a palavra, porque a partir da palavra, pensada, sentida, falada, escrita é super sério, porque ela acaba sendo eternizada, né? Essas palavras que estão eternizadas, todas as formas de palavra nos dão esse poder, são esse poder da nossa intenção, do nosso desejo criativo se manifestando através da forma, né? Da forma sonora, da forma das ondas eletromagnéticas do pensamento, da forma da escrita. Enfim, é o poder que você possui de expressar-se e de se comunicar, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano.
E aí, olha só, o papagaio fala, não fala? Eu tinha um papagaio aqui que gritava cruzeiro, igual a gente gritava. O papagaio fala, mas ele fala igual a gente? Não. Então nós podemos ser iguais a papagaios também? Não. Porque não se trata de mera repetição de sons, né? No caso do papagaio, que é lindo, que é fofo, né? Mas a nossa palavra é um poder criativo direcionado pela nossa intenção. Intenção. O papagaio não tem pensamento contínuo como nós, seres humanos. A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. O único problema é que frequentemente ela também fertiliza as sementes do medo. Lembrando, duas energias no mundo, medo ou amor. Medo ou amor. E a nossa sociedade, o que há de vigente nela é o medo. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu comentei em alguma coisa que eu fiz online, eu não lembro o que é. Eu acho até que foi a Pocket Terapia semana passada, da pessoa falando com a minha filha na aulinha de evangelização. Tem que fazer isso, tem que obedecer, né? Porque o papai do céu, ser um papai do céu fica triste. Ser um papai do céu fica bravo. Isso é o sistema de crenças plantando a semente do medo através do uso da palavra. Eu preciso obedecer por um uso consciente da minha razão. Eu preciso raciocinar e ver o que eu obedeço, inclusive ver o que eu desobedeço. Não porque o papai do céu vai ficar assim, engraçado. É tipo, vem os parentes pra sua casa e fala assim, ó, não sobe no sofá não, que sua tia fica com raiva. Cara, não sobe no sofá porque não é certo subir no sofá na casa dos outros, né? Fazer a criança raciocinar. E aí a gente tem uma sociedade que vai plantando as coisas pelo medo, né? Conscientes do enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai de nossas bocas. Um temor ou dúvida plantada em nossas mentes é capaz de gerar um drama infinito de eventos. Quando essas sementinhas são colocadas em nós, lá na infância, a gente cresce acreditando nisso e validando isso. Quando eu falo assim, olha, não faz isso porque o papai do céu fica bravo, eu vou crescendo acreditando em um papai do céu tirano, né? Cruel, castigador. E eu vou agindo a minha vida assim. E aí quando alguma coisa acontece ruim, eu falo assim, ué, e esse Deus aí existe ou ele só serve para castigar? E isso, tô dando esse exemplo que foi o que me veio na cabeça, mas isso acontece para tudo, né? Isso acontece para todas as coisas que a gente escuta. Através da palavra podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Ele fala que cada ser humano é um mágico, né? Quando ele está falando de encantar e de encantamento, através da palavra podemos encantar alguém. O que ele chama de encantar é uma linguagem tão tolteca, tão bonita, né? Tão sutil, ancestral assim. Mas o que ele fala de encantar alguém, é de jogar um encantamento em alguém, é quando você fala com a pessoa, igual eu citei, olha, isso aí não é pra você não, você não presta pra isso não. Pronto, você jogou aquela fala ali. A pessoa pode comprar aquilo como uma verdade pro resto da vida dela. Pro resto da vida dela. Mas ele fala que também a gente pode libertar pessoas desse encantamento também através da nossa palavra, se assim a gente desejar. Que isso? Não é para você por quê? Vai lá e pega e faz.
Isso é da programação neurolinguística. Se um ser humano lá no Alasca consegue fazer a mesma estrutura mental, física, você também consegue, vai. A gente também pode libertar através da nossa palavra, né? Durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opiniões a nosso respeito sem sequer refletir. Veja aquela menina, ela é feia. Não importa se ela for bonita. Enquanto ela mantiver esse compromisso consigo mesma, ela irá acreditar que é feia. Então, se alguém fala, olha como ela é feia, e ela escuta, e ela comprar isso como sendo real, ela assumir esse compromisso com o outro como isso sendo real, ela pode ser linda, maravilhosa, que ela vai continuar acreditando que ela é feia, porque foi alguém que falou isso para ela com uma carga emocional que ela recebeu. E aí eu acho tão interessante que as pessoas, lá no final, essa informação vai ser importante, no final do livro, que as pessoas tentam o tempo todo captar a nossa atenção, para que nós acreditemos nela. Porque as pessoas também estão lá com seus traumas e querem que nós acreditemos no que elas falam, para elas também se sentirem amadas, acolhidas e etc, né? É uma onda que vai passando adiante. Mas que as pessoas tentam captar a nossa atenção. A palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo o conceito, para melhor ou para pior. E aí fala que cada pessoa vai ficar tentando prender a nossa atenção de todas as formas. Seja um professor, seja um tio, um irmão, um pai, uma mãe, ou alguém da sua igreja, vai querer capturar a sua atenção, vai querer transformar o que ele fala nas suas crenças pessoais. Olha só, até que um dia alguém prende sua atenção e usando a palavra diz que você não é estúpido. Na verdade, ele está falando aqui antes que alguém fala assim, que você é estúpido e que você vai acreditar nisso porque você vai lembrar da pessoa te falando isso. E aí que você vai começar, até inconscientemente, a fazer coisas para validar isso, que você é estúpido mesmo. Até que um dia alguém prende a sua atenção, você tá passando um vídeo lá, tá assistindo bobagem no YouTube e de repente aparece uma propaganda lá e a pessoa fala que você não é estúpido. E essa pessoa capturou a sua atenção. E você começa a ouvir o que ela tem que dizer. E você acredita no que a pessoa está dizendo e você gera um novo compromisso dentro de você. Olha que lindo, né? Não, eu não sou estúpido. Eu não sou. E aí o encantamento que ele chama anterior, da palavra, da pessoa que prendeu a sua atenção, que te encantou, é quebrado. E a gente pode fazer isso, gente, a todo tempo, a todo momento, né? Aí ele fala sobre o ser impecável, o significado da impecabilidade, né? É sem pecado, sem mácula, né? E aí ele fala assim, olha, um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo. Isso é um pecado. Agora, ser impecável aqui para ele é não contrariar a sua natureza. O pecado começa quando você se rejeita. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Nossa, você tá tão bonita hoje. Ah, não tô nada. Viu meu cabelo? Precisa cortar. A nossa palavra sendo usada contra nós mesmos, sem saber receber um elogio, por exemplo. E é tão fácil, é só falar, obrigada, não precisa nem render, inventar desculpa. Você tá bonita hoje, obrigada. Pronto, acabou, não é? A pessoa vai te dar um presente, não precisava, não. Por que não precisava? Você merece um presente. É só abrir a boca e falar assim, obrigada. A gente inventa coisa para falar para não ser impecável conosco mesmo, né? Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia. É usá-la na direção da verdade e do amor por você. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos. E aí, olha só,
Eu citei esse exemplo, né, na semana passada, mas ele é muito incrível, vou falar de novo. Havia uma mulher que era inteligente, tinha um ótimo coração, possuía uma filha a quem adorava e amava. Era uma linda relação das duas. Uma noite, porém, ela estava voltando para casa depois de um dia de trabalho ruim, super cansada, com uma terrível dor de cabeça. Ela só queria paz e sossego, mas chegou em casa, a menina estava cantando para lá e para cá, e cantava tão alto, essa menina estava dançando feliz, se sentindo maravilhosa, dançando. E ela cantava tão alto que piorava a dor de cabeça da mãe. Quando num determinado momento a mãe, super irritada, vira e fala assim: ai, cala a boca, você tem uma voz horrível. Será que você não pode ficar quieta? Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Mostrou-se tímida na escola, quando pediam para ela cantar, ela recuava. Até falar se tornou difícil para ela. Olha lá, a mãe fez isso de sacanagem para a menina calar pro resto da vida? Não, a mãe só estava cansada e não teve tolerância nesse momento. E é super justificável, dá pra gente super entendê-la, né? E ela amava a filha, elas tinham uma boa relação. O que aconteceu nesse momento é que a menina acreditou no compromisso. Ela poderia não ter acreditado, mas o recurso interno que ela teve foi de acreditar. De comprar uma ideia que não era dela, né? Uma ideia que era da mãe. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu e jamais cantou outra vez. Olha só, ela cresceu e jamais cantou outra vez. Ela assumiu esse compromisso. Sim, a minha voz é feia. Ela acreditou nisso. Isso se tornou real para ela, né? Quantas vezes fazemos isso com os nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar essa magia negra por anos e anos a fio. Ele chama de magia, esse encantamento que a gente lança quando a gente fala algo e a pessoa compra. Na psicanálise, o Freud fala que não é um trauma, que é uma fantasia que a gente criou em cima de algo que a gente ouviu. E de fato, é o significado que a gente deu. Essa mãe não estava falando, ela não falou aquilo de fato. Mas como a menina capturou aquilo, como ela entendeu aquilo, né? A única maneira de quebrar esse tipo de compromisso e encantamento é a realizar um novo compromisso baseado na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. O veneno emocional era transferido para nós com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se, né? Tá falando das fofocas, dos mexericos, das opiniões infundadas que nós fazemos sobre a vida alheia ou que fazem sobre a nossa, ou essas conversas que a gente cresce, né, escutando os nossos tios, uns falando mal dos outros que não estão presentes. E isso vai fazendo com que a nossa mente ela cresça, né, num turbilhão de pensamentos que muitas vezes pode nem ser real, que muitas vezes pode nem ser verdadeiro. Deixa eu ver mais alguma parte que eu marquei aqui que eu gostaria de conversar com você sobre o primeiro compromisso. Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Ela deriva de suas crenças, do seu próprio ego e do seu próprio sonho. A sua opinião é sua, baseada em tudo que você viveu. Tava falando sobre julgamento, né? Com quem que eu tava conversando sobre julgamento? Que não há como fazer um julgamento real, né? Quando a gente
se coloca aí como juiz das situações. Nossa, você viu o que fulano fez, né? Como se a gente tivesse esse direito. Ah, sim, lembrei no encontro que eu tive essa semana, e a gente falando sobre julgamento, e a ideia era a seguinte: alguém vem te contar, uma mulher vem te contar um problema. Aí ela conta o problema com o marido. Aí você vai fazer um julgamento lá, você vai emitir um julgamento na sua cabeça em relação ao que a mulher falou. Aí vem o marido, e aí ele te conta uma outra versão totalmente diferente, e aí você emite um julgamento a partir do que o marido falou. Mas, no final das contas, vai ser sempre o seu julgamento que você vai emitir com base nas suas crenças, no que você já viveu. Você vai tomar partido do homem, você vai tomar partido da mulher. E aí nunca vai ser algo imparcial e justo, porque sempre vai ter os filtros da nossa realidade que a gente já viveu, né? Do nosso próprio ego, do sonho, do nosso sistema de crenças, né? E aí, o melhor, muitas vezes, é silenciar, né? Quando a gente não dá conta de fazer o uso impecável da palavra. E olha só que lindo, que interessante. Você pode medir a impecabilidade da sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quanto você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quanto mais você se ama equilibradamente, quanto mais equilibrada é a sua relação com você mesmo, mais íntegra será a sua palavra. E aí a grande questão, né? Como você tem trabalhado a questão do auto-amor. Use a palavra para espalhar amor. Então, sobre o primeiro compromisso é isso. A gente chegou já no segundo compromisso, que eu acho incrível. Mas para a gente fechar o primeiro compromisso, ser impecável com a palavra é usá-la para cuidar de você. Eu acho que é o que eu mais gostaria que vocês guardassem. Parar de falar mal de você mesmo. A gente faz muito isso, né? Outro dia eu estava assistindo o programa da Tata Werneck e ela fala o tempo todo que ela é feia, que ela é velha. Ela se rebaixa muito e com um escudo da vergonha chamado bom humor. Ela faz tudo rindo, brincando, mas na verdade tem uma dor ali atrás. E quantas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Ah, mas para falar de alguma coisa, alguma questão nossa, a gente faz hahaha, mas olha você vê, a gente faz rindo e brincando para esconder a vergonha, para esconder a dor ali atrás. Então, ser impecável com a palavra está muito relacionado com o seu nível de amor próprio. Depois, não leve nada para o pessoal. O que quer que aconteça, não leve nada para o pessoal. Quando alguém está falando algo sobre você, ele não está falando de você, ele está falando dele mesmo, né? Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, não é isso? O que causa sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal, a expressão máxima do egoísmo. Cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Um cara te fecha no trânsito e você sai correndo, olha só o que ele fez comigo. Ele não fez com você, ele é assim. Vai chegar ali na frente, ele vai fazer com outra pessoa. Ele não saiu de casa falando assim, hoje eu vou fechar a Roberta. Ele é assim, isso é dele, isso é um problema dele, não é um problema seu, não é com você. Nada do que os outros fazem é motivado por você, é por causa deles mesmos. Nossa, eu tenho conversado tanto sobre isso aqui em casa. Nada, nem às vezes um bem que a gente faz é motivado pelos outros, é por nós mesmos. Às vezes a gente quer mostrar ou provar para os outros ou até para a gente mesmo quanto que a gente é bom, né? Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo quando os outros o insultem pessoalmente, diretamente, não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam durante a domesticação.
Eu sempre falo isso, a opinião dos outros sobre nós é problema dos outros, não é nossa. Nós que devemos estar com a nossa autorresponsabilidade e a nossa autoanálise em dia. Porque às vezes as pessoas podem falar assim, mas uma pessoa te chamou de egoísta, Roberta, você tem que analisar o que ela disse, talvez é sobre você, sim. Eu sei dos meus processos, eu sei sobre mim, eu não preciso que outra pessoa venha me apontar isso, ou pelo menos eu deveria saber. Agora, quando uma pessoa grita com você, não é com você, é ela que tem o hábito de gritar. Isso liberta a gente, né? Se a gente desse conta de viver esse compromisso, quando levar as coisas para o lado pessoal, torna você presa fácil, você aceita o lixo emocional deles, que passa a ser o seu. Imunidade ao veneno no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. Imagina a gente não levar nada pro pessoal, tem alguém gritando, aquela briga, aquela confusão, e você lá assim, isso não é comigo, e você está imune àquele meio e não recolher aquele lixo para você. Ai, gente, eu acho que esse compromisso 2 é o que eu mais quero exercitar e é o que eu mais quero conseguir fazer. Quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, sente-se ofendido e sua reação é defender suas crenças e criar conflitos. Quando a gente leva para o lado pessoal, a gente está agindo com a mente. Não é a mente que quer nos defender. Então, a mente que vai reagir para nos defender. Só que, para quê? Para que eu tenho que provar o quê? Para quê? Não é importante para mim o que você pensa ao meu respeito. Por isso, eu não levo para o lado pessoal. Nada me afeta porque eu sei o que sou. Não tenho a necessidade de ser aceito. Não levo as coisas para o lado pessoal. O que quer que você pense, como quer que se sinta, sei que é problema seu, não meu. É a forma como você vê o mundo. São seus filtros, né, da realidade. E aí ele fala assim, olha, para o bem e para o mal. Quando uma pessoa te elogia, também não leve para o lado pessoal, que aquilo ali é por espelhamento. Quando a pessoa consegue ver um bem em você, existe esse bem nela. Quando a pessoa vê um mal em você, ela está simplesmente, mais uma vez, a psicanálise, né? Ela está projetando os próprios conflitos em você. São questões que ela tem. E não é assim não, tá, gente? Não é tão simplista assim. Ela tá falando que você é ciumenta, é porque ela é ciumenta, ela tá projetando. Não. Podem ser outras questões em relação ao ciúme, em relação à posse, em relação à carência. Não necessariamente igual, não necessariamente a mesma coisa, tá? Você sabe que é maravilhoso. Não é necessário acreditar quando as pessoas dizem que você é maravilhoso. Você já sabe, tudo tá tão conectado com o amor próprio também, né, gente? Tá tudo tão conectado. Eu não preciso, se a pessoa falar assim, bobo, eu não preciso levar pro pessoal. Porque eu não sei que eu sei que eu não sou. Ou eu tenho autoconhecimento, eu sei que eu sou. Tudo bem, né? É igual... se alguém me chamar de, sei lá, se alguém me chamar de branquela, sou branquela, e eu ficar com raiva, cara, não é o que eu sou. Aceitação, né? Autoaceitação. E da mesma forma, se a pessoa fizer um elogio, né? Eu preciso não levar para o pessoal, porque talvez é só uma projeção dela, talvez eu não seja aquilo, ou talvez eu seja, mas isso não me coloca numa posição melhor do que ninguém, né? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui para compartilhar com vocês. Olha isso. Se você tem necessidade de sofrer, vai encontrar facilmente quem o ajude nessa missão.
Eita, fila que não anda, né? Um segundo. Todo mundo tá na sua volta, tá reclamando da fila também. Se você tem necessidade de sofrer, se você gosta de procurar um sofrimento, de reclamar, de lamentar, rapidamente você vai achar alguém para te ajudar. Da mesma forma, se você está ao lado de pessoas que precisam de sofrimento, algo em você irá levá-lo a produzir essa dor. É como se elas tivessem um cartaz nas costas dizendo, por favor, me machuque. Tem pessoas que gostam de sofrimento, né? Parece que ele se produz instantaneamente e às vezes mesmo sem a gente querer e sem a gente esperar, porque a pessoa é um imã para isso. Você precisa confiar mais em você e escolher acreditar ou não no que alguém lhe diz. Nossa, gente, é um presente, né? Quando ele fala que a gente recebe o lixo emocional do outro, é um presente. Olha só, a pessoa te entrega um presente. Você fica ou não com esse presente? Você vai abrir e vai olhar o que ele é? Se a pessoa te deu uma gravata borboleta amarela com bolinhas roxas e você não quiser usar isso, você não precisa usar. Você não precisa ficar com o lixo que vem do outro. Você pode escolher. Eu escolho acreditar nisso ou eu escolho não acreditar nisso. Quando realmente enxergamos as pessoas como elas são, sem levar nada para o lado pessoal, nunca poderemos ser feridos pelo que elas digam ou façam. Dizer a verdade a si mesmo pode magoar, mas você não precisa ficar ligado nessa dor. A cura já foi iniciada e torna-se apenas uma questão de tempo até que as coisas melhorem para você. Acabará descobrindo que para fazer as escolhas certas não precisa confiar nos outros tanto quanto precisa confiar em si mesmo. Não precisa confiar nos outros tanto quanto precisa confiar em si mesmo. Para fazer escolhas responsáveis, de novo, outra parte, você só precisa confiar em si mesmo. Você nunca é responsável pela ação dos outros, só é responsável por si próprio. E aí nós terminamos o segundo compromisso. Então, o primeiro compromisso, seja impecável com sua palavra. Ser impecável com a sua palavra é usá-la na base de amor para com você mesmo. Não leve nada para o pessoal, mais uma vez, confiar em você mesmo e escolher o que você pega para você e o que você não pega para você. Escolher, tomar a decisão. Esses compromissos todos vêm para nos ajudar a desconstruir os compromissos do passado. Quando alguém lá na sua infância te falou assim, que você não ia dar conta disso, que isso não era para você, hoje você pode falar assim, não levo nada pro pessoal, eu não pego isso para mim. Eu dou conta. Eu é que sei que eu dou conta, o outro não sabe os meus limites, eu é que sei. Então, esses compromissos são para a gente começar a reavaliar o conteúdo da nossa mente e começar a construir novos compromissos mais condizentes com a pessoa que a gente quer ser, tá bom? E na próxima semana, na próxima segunda, nós vamos falar sobre o terceiro e sobre o quarto compromisso. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!